Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje mais uma vez estou aqui nesse canal Feminina Gospel. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes. Costumo trazer aqui testemunhos, experiências, uma palavra que venha edificar a sua vida. No decorrer desse vídeo, se você gostar da mensagem, for útil para você, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas, deixar também um like, isso ajuda muito. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai distribuindo para outras pessoas. O objetivo desse canal é que pessoas sejam alcançadas, sejam libertas, sejam transformadas pelo poder de Deus. Não falo aqui sobre religião, falo simplesmente da palavra do Senhor, que é tão linda, tão maravilhosa, tão viva e tão eficaz, né? Precisamos colocar em prática nas nossas vidas para que possamos viver a transformação que Jesus Cristo tem para nossas vidas. Além da salvação, que é o mais importante, Jesus Cristo veio nesse mundo, passou por todas as situações, deixou aqui ensinamentos para nós conseguir conviver bem aqui nessa terra. Diz que nós teríamos muitas tribulações, sim, mas ele venceu e nós venceremos também, não é verdade? Então, o maior objetivo é alcançar a salvação, mas enquanto estamos aqui, Jesus está às portas aí, nós temos visto aí grandes acontecimentos, né? Cumprimento da palavra do Senhor, então a cada dia precisamos buscá-lo com mais força, com mais vontade, de todo o nosso coração. Estarmos preparados porque a qualquer momento nosso Senhor Jesus vem nos buscar. E enquanto isso, estamos vivendo nessa terra e precisamos aprender a andar conforme a vontade de Deus. Esteja atento a ouvir a palavra, não olhe os meus defeitos, não olhe às vezes um erro de português que eu fale, mas procure abrir o seu coração e ouvir a mensagem de Cristo, pois essa palavra traz transformação, tá bom? E hoje eu quero falar com vocês sobre esse título que tá aí. Por que eu não consigo vencer os obstáculos e alcançar os meus objetivos? Quantas vezes eu me pego pensando nisso e eu acredito que você também tenha passado por isso. Às vezes estamos tantos anos, né, buscando o Senhor, nos preparando, procurando andar no caminho do Pai e nós não conseguimos alcançar os objetivos. Por quê? Então, eu olhando para a minha vida, eu comecei a meditar em algumas coisas e eu quero dividir com vocês. Tem já algumas semanas aí que eu estou procurando fazer isso. O que acontece é o seguinte: quando nós nos posicionamos a buscar o Senhor, começamos a orar, começamos a jejuar, começamos a renunciar ao pecado, começamos a nos aproximar cada vez mais de Deus, Satanás se levanta. Então ele começa a usar situações, pessoas, para nos tirar da direção. E muitas vezes são com coisas tão simples e às vezes a gente não percebemos. Então eu vou falar um pouquinho do que eu tenho passado e talvez isso também esteja acontecendo contigo. Eu tenho sonhos a ser realizados, eu tenho objetivos aí a ser alcançados e muitas vezes eu me pego me levantando pela manhã desanimada, né? Então observa só que já vem ali um desânimo. Por incrível que pareça, existem espíritos que trabalham contra nossas vidas, né? Demônios trabalham trazendo desânimo. Então, se ele quer te parar, ele vai trazer desânimo. Às vezes ele trabalha fazendo com que uma pessoa fale algo que te aborreça. Então, aquilo também te paralisa. Às vezes você está com um sonho, está planejando algo, e você toda feliz vai lá e conta o seu sonho, aquilo que está no seu coração, vai lá, conta para aquela pessoa que você, claro, confia, não é verdade? E ali vem uma palavra de desânimo, vem um balde de água fria em você. Então, muitas coisas que nós passamos, nós poderíamos evitarmos, tá? Se ficássemos com a nossa boca fechada, se colocasse um foco naquilo que nós queremos alcançar, tá? Então hoje eu quero falar com vocês sobre Neemias. Eu acredito que você já conhece. Se você não conhece, Neemias é um copeiro do rei. Em determinado momento ele teve contato com algumas pessoas que moravam lá na terra dele, na terra natal, Jerusalém. E ali ele faz uma pergunta como aquela que nós fazemos quando encontramos alguém, né? E fala: oi, tudo bem? E como tá lá onde você mora? E como que tá fulano, ciclano? Então ele fez essa pergunta e a pessoa disse: nossa, lá tá tudo destruído, as portas estão queimadas, muitas pessoas estão em asilo e os que ficaram ali estão em total miséria, né? Estão ali passando por uma dificuldade muito grande. E aquilo tocou o coração de Neemias. Observa só, Neemias poderia falar assim: nossa, que coisa, né? Meu Deus, não sabia que estava nessa situação. Mas estarei orando por vocês, né? Estarei orando por eles. Poderia falar isso, mas aquilo tocou o coração de Neemias. Observa que tem pessoas que não conseguem ficar de braços cruzados mediante uma situação ali difícil. E logo se prontifica a ajudar e começa a pensar: o que eu posso fazer? Além de orar. A oração é eficaz? Sim. Precisamos orar. Temos que ter fé? Sim, precisamos ter fé. Mas o que a palavra diz? Que a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta apenas ficar orando, ter fé
e não fazer nada, se está ao meu alcance. A palavra só diz que é pecado quando nós podemos fazer algo e não fazemos. Então, se eu posso fazer, eu tenho que me posicionar. Talvez vai sair no fundo aí, tá tendo algum trabalho aqui na vizinhança de máquina, sabe? Então, ignore esses barulhinhos externos, tá? Então, como eu estava falando, nós fazemos isso, às vezes ficamos naquela posição de acomodação, né? É muito mais fácil você ficar no seu canto só apenas orar, né? Eu lembro que as pessoas diziam assim, vamos orar, e nós orávamos, né? Ó Senhor, visita os que estão hospitalizados, né? Tem misericórdia daqueles que estão passando necessidade aí na rua. E aí eu ficava pensando, mas sim, Deus tem misericórdia, faça alguma coisa por eles, mas eu acredito que Deus olhava para nós e falava, não filho, é vocês que tem que ir. Eu vou abrir caminho, eu vou abrir portas, eu serei contigo, mas a ação é vocês que fazem. Então muitas vezes, por que nós não alcançamos nossos objetivos? Porque ficamos esperando que as coisas aconteçam. Quem não tem uma promessa? Deus fala, olha, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou abrir as portas, eu vou fazer tal coisa, e nós ficamos esperando. Então Neemias não ficou esperando, Neemias teve uma atitude ali, ele ficou triste com aquela situação, ele chorou, ele deixou o coração dele se abater, porque claro, ele sentiu na pele, aquele povo fazia parte da vida dele, né? Ele fazia parte daquele povo, ele poderia ter só orado, ele poderia ter só falado, poxa, eu fiquei triste com essa situação, eu vou estar orando por eles, né? Eu tô bem, eu trabalho aqui no palácio, eu trabalho com o rei, eu tô aqui, próximo ao rei. Estou aqui nesse palácio maravilhoso, nesse conforto. Eu não estou passando por nenhuma necessidade. Então, o que eu posso fazer é orar por eles. Olha só como uma pessoa que tem Deus é diferente, né? Naquele momento ele abriu mão do conforto dele. Ele chorou, se entristeceu e sabe o que ele fez? Olha a atitude. Ele foi orar e jejuar por aquela situação. E adivinha o que aconteceu? Deus entrou com providência. Então observa só que ele teve que ter uma ação. No primeiro momento ele chorou, ele se lamentou. Então ele mostra ali um ser humano como qualquer outro, mediante uma situação difícil. Então às vezes acontece alguma coisa nas nossas vidas, uma porta se fecha, alguém faleceu, alguém falou mal de você, alguém te traiu. Aquilo vai doer no nosso coração. Nós vamos chorar assim, vamos nos lamentar, mas nós precisamos em determinado momento parar, se posicionar. Porque ficar chorando, se lamentando, maldizendo, não vai resolver a nossa vida. Entende? Então nesse momento ele faz isso, mas ele se lamenta, ele chora, depois ele vai orar e jejuar. E Deus entra com providência. Toca no coração do rei. Essa mensagem, essa palavra é um pouquinho grande, né? Então eu só estou dando uma pincelada para vocês entenderem onde eu quero chegar. E aí, Deus coloca algo no coração dele. Deus dá para ele um direcionamento. Olha só que coisa linda. E muitas vezes Deus faz isso conosco também. Só que nós ficamos dormindo. Ou até mesmo vamos contar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E isso faz com que algumas pessoas às vezes falem uma palavra que te desanime. E você fica paralisado, você para. De repente você tem aquela força, já aconteceu isso com você? Você está passando uma situação difícil, meu Deus, essa porta está fechada, eu preciso que a porta se abra. O que eu faço, Senhor? E Deus traz algo no seu coração, olha, faça isso, isso, isso. Faça esse curso. Vai por esse caminho. E aí você vai contar para nossa, mesmo. Vem aquela alegria, porque quando Deus fala conosco, traz uma alegria no nosso coração. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Aí eu vou fazer isso sim. Fulano, deixa eu te falar. Sabe o que eu estava pensando? Veio no meu coração de eu fazer tal coisa. Né? Veio no meu coração de eu estudar, de eu fazer um curso, de eu abrir um negócio. E a pessoa fala, não, isso não dá certo. Não tem nada a ver com você. Fazer esse curso. Menina, já passou da idade já. Agora com determinada idade, né? Ou então, não, você vai fazer isso, fulano fez e não deu certo. E ali você paralisa. Aí você começa a pensar, será que foi Deus mesmo que colocou no meu coração? Não sei não, acho que ela tem razão. Observa só que quando Deus fala conosco, nós sempre temos dúvida. Nós ficamos pensando, será que foi Deus que falou? Vem o medo, né? Deus fala, olha, abre um negócio. Vai trabalhar com isso que eu vou te abençoar. Aí vem o medo, será que eu vou? Tá vindo isso no meu coração? Aí, não, vou falar com alguém porque eu preciso de uma palavra, alguém que me incentive. Aí eu vou e falo pra pessoa. A pessoa diz o quê? Menina, isso não dá certo não. Olha a crise do país. Menina, tá mais fechando as portas do que se abrindo. Não ficou sabendo não o que aconteceu em tal lugar? Fulana de tal fez e não deu certo? E aí você prefere acreditar naquilo que a pessoa te disse do que naquilo que Deus te falou. E isso faz você perder a bênção. E isso faz você protelar o seu sofrimento.
E isso faz você passar anos e anos na mesma situação, e aí você chega em um determinado momento que você fala, Deus, por quê? Porque eu vejo todo mundo alcançando, todo mundo crescendo, todo mundo indo para frente e eu não consigo alcançar os meus objetivos. Será que você não tem dado ouvido a pessoas? Será que você não tem contado as suas estratégias que Deus tem colocado no seu coração para pessoas? Neemias, você vai ver aqui em determinado momento que ele vai lá em Jerusalém, Deus abriu as portas, o rei autorizou ele ir, deu cartas para ele, deu tudo que ele precisava para fazer essa obra, homens, né, ferramentas, madeira, tudo mais, tudo que ele precisava. Quando ele chega naquele lugar, quando ele vai começar a obra, tem um dia que ele pega uma única pessoa e vai ali dar uma espiada para entender qual que era a situação daquele lugar, por onde ele ia começar. Está bem claro na palavra. E eu não falei para ninguém o que Deus havia colocado no meu coração. Olha o segredo da bênção. Ele só foi falar no momento certo e para a pessoa certa. Ele não chegou lá falando, vamos. Até as pessoas que foram com ele foi sem saber o que ia acontecer. Olha, vamos comigo? Vamos. Tenho algo para fazer. Pronto, as pessoas foram. Não, sabe, Deus colocou no meu coração pra gente ir lá e edificar aquela cidade onde está tudo destruído. Imagina as pessoas aonde? Lá em Jerusalém, onde está tudo destruído? Não, não tem como, é impossível. Só nós? Só com essas ferramentas? Só com o que nós temos na mão? Não tem como. Porque as pessoas olham aquilo que está diante dos teus olhos. Mas ele estava confiando naquilo que Deus havia colocado no seu coração. Porque ele sabia que o Deus que ele servia é o Deus grande. O Deus que ele servia é o Deus poderoso, o Deus do impossível. E se Deus estava mandando ele fazer, era real que aquela bênção ia se concretizar. Que ele receberia aquela vitória. Então ele não falou para que ninguém jogasse água fria no sonho dele. Para que ninguém jogasse água fria no objetivo, no planejamento que ele tinha. Então ele seguiu. Então no momento certo ele falou para aqueles que estavam junto com ele na obra. E aquela obra começa. E ele começa a fazer lá aquilo que Deus colocou no seu coração. Para vocês terem uma ideia, foi 52 dias de obras. Observa só que ele estava focado naquilo que Deus havia colocado no seu coração. E tem determinado momento que aparece quem? Sanbalat e Tobias. Eles sempre aparecerão, tá? Quando você estiver focado, estiver indo na direção daquilo que Deus colocou no seu coração, Sanbalat e Tobias sempre vai aparecer. Gente, eu vou continuar o vídeo, tá um barulho lá fora e eu não vou parar essa obra. Eu vou continuar focada naquilo que Deus me colocou no meu coração. Então, quando Neemias está lá empenhado na obra, chega um determinado momento que Sanbalat manda chamar Neemias, tirando ele do foco, querendo fazer com que ele parasse aquela obra. E olha só o que ele fala. Eu vou ler para vocês, Neemias 6, versículo 1, que diz assim, ó. Tendo ouvido Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos na aldeia, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Então ele manda dizer para ele, eu estou numa grande obra e não posso parar. Se eu for aí para falar com você, eu vou parar a obra. Se eu for aí para falar com você, eu vou deixar de alcançar o meu objetivo. Então eu não vou. Eu vou continuar naquilo que Deus colocou no meu coração. Então é isso que acontece, gente. Neemias, ele não parou. Neemias não deixou que nada desviasse ele daquilo que ele queria alcançar. Então sempre vai existir isso, gente. Quando você estiver fazendo a obra do Senhor, quando você estiver empenhado em algum objetivo, em um sonho, sempre Sanbalat e Tobias vai aparecer. Isso daí é para todos nós, tá? Aí cabe a você dar ouvido. Dar ouvido ao que eles estão te falando, sair da direção que Deus colocou no seu coração e atender, dar ouvido àquelas pessoas que estão falando algo que vai fazer com que você não alcance a sua bênção. Então isso é o que acontece. Deus tem falado muito comigo a respeito dessa situação e tem 2 semanas aí que eu estou em luta. Não é fácil, gente, não é fácil. E acontece de tudo, tá? Eu vejo aí o levante de Satanás, usando pessoas onde eu trabalho, onde eu convivo,
aonde eu caminho aí pelas ruas. Eu tenho um objetivo que nem agora eu tô com algumas metas a ser alcançadas aí até o final do ano e eu tenho me posicionado e não tem sido fácil, tá? Então essa é a mensagem para você. Eu não sei qual é o seu sonho, o que você tem desejado aí no seu coração, o que Deus tem colocado no seu coração. Feche a boca, não conte para ninguém. Só vai falar no momento e na hora certa. As pessoas irão olhar para você e verão os resultados. Elas vão querer saber. Aí vai ser o momento de você falar o que Deus fez na sua vida, tá bom? Mas não deixe se distrair por nada deste mundo. Não deixe que Satanás use situações e pessoas para te tirar do seu objetivo. Então é isso. Não deixe que nada e nem ninguém tire aquilo que Deus colocou no seu coração. Foque e siga adiante, confiando que Deus é contigo. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, mas necessário é que você se posicione, tá? E saiba que quando você se posicionar, os inimigos virão. Não é simples, não é fácil. Por isso que não é todo mundo que vence. Por isso que você vê aí pessoas servindo a Deus, tantas pessoas, e as pessoas não vencem, porque nós temos a mania de ficar orando, de ficar esperando as promessas se cumprirem e não nos posicionamos. E quando nós começamos a nos levantar, falar, não, eu vou sim, eu vou começar a fazer tal coisa, eu vou por essa direção que Deus colocou, aí você começa a contar para as pessoas vêm com um balde de água fria, ou então acontece uma situação e você para, você está focada, está indo na direção, você vai atender lá, ó. Você vê que Neemias disse, não vou, não posso ir, eu estou numa grande obra e não posso parar. A Sanballat está te chamando, mandou um mensageiro para ele. E tem uma hora na obra aqui que ele está fazendo a obra com a arma na mão, porque os inimigos começaram a se levantar, que isso é normal, não é verdade? Com uma arma na mão e a outra mão continuava edificando o muro. Então é isso que nós temos que fazer. Quais são as nossas armas hoje? Oração e jejum. Então vamos orar, vamos jejuar, vamos nos posicionar, vamos seguir adiante confiando em Deus e não dar lugar a distrações. Não dê ouvido a seu inimigo e você vai receber a vitória do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.